Vamos estudar com um pouco mais de detalhes o vetor aceleração no movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, lembra lá do último vídeo, o vetor aceleração não tem componente ao longo do vetor velocidade, né? Então, o vetor aceleração é a própria componente radial, tá? Não tem diferença entre, nesse caso, vetor aceleração e componente radial da aceleração. E o vetor v tem módulo constante, mas a direção e o sentido dele variam. Ou seja, isso quer dizer que a cada instante de tempo, meu vetor velocidade tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo comprimento, mas a direção e o sentido dele mudam à medida que a partícula vai percorrendo a trajetória circular. Vamos lembrar da definição de aceleração instantânea, né? Que é limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero. E aqui nota que eu estou falando de vetores, tá ok? Vamos dizer que eu pego um pedaço da minha trajetória circular e a minha partícula, num certo instante T1, está com uma velocidade V1, como mostrada aí na tela de vocês. Num outro instante V2, ela vai ter uma certa velocidade, como mostrado aqui, essa seta em vermelho. E agora o que a gente vai fazer é, vamos calcular o vetor ΔV. Tá? O vetor ΔV, eu pego, para calcular o meu vetor ΔV, eu pego meu vetor velocidade no instante 1, que é V1, pego o V2 no instante 2 e faço V2 menos V1, que é ΔV. Ok? Agora, eu tenho esse vetor ΔV e entre os instantes T1 e T2 que eu estou mostrando aqui, um instante de tempo razoavelmente longo, a gente vê que se a gente calcula a aceleração média, né, ela vai estar apontando para cá. Vamos agora diminuir esse ΔT. Tá certo? Nós vamos diminuir esse ΔT, nós vamos fazer ΔT cada vez menor e vamos ver qual é o comportamento do vetor ΔV. Se eu pegar um instante de delta, de um instante, perdão, um intervalo de tempo ΔT um pouquinho menor do que esse, por exemplo, esse aqui, que já está com esse vetor cor de vinho aqui, o vetor ΔV, nesse caso, vai ser dado por V2 menos V1, que é esse ΔV, e agora eu vou colocar ele do lado do vetor ΔV, entre aqueles instantes de tempo um pouco mais separados entre si. Nota que ele está apontando agora numa direção um pouco diferente do vetor anterior. Vamos pegar um ΔT um pouquinho menor, né? Por exemplo, esse vetor aqui, meio roxinho, para ver no instante 2. De novo, ΔV é dado por esse vetor aqui, é V2 menos V1, é esse ΔV. E agora eu vejo que esse cara aqui está parecendo que, à medida que o tempo passa, está chegando mais próximo de ficar perpendicular a V1. Vamos ver se isso é verdade, né? Se isso realmente está acontecendo. Vamos pegar um instante de tempo um pouquinho menor. Esse vetor velocidade aqui que está em verde. Vetor velocidade que está em verde. A única coisa que mudou até agora, né, foi a direção e o sentido do vetor velocidade no instante T2. ΔV é dado por isso aqui. E meu ΔV agora vai estar ainda mais próximo de estar perpendicular. Por que eu estou colocando ΔV? Porque a aceleração é ΔV dividido por ΔT, só que ΔT é um número, então, né, um número positivo, inclusive. Então, isso não vai mudar o sentido do vetor velocidade. O vetor aceleração vai apontar no mesmo sentido do vetor ΔV. Tá? No que eu tomo esse limite de ΔT realmente tendendo a zero, esse vetor ΔV e, portanto, o vetor aceleração vão apontar direto para o centro do círculo. E só vai ter aceleração radial, não vai haver componente tangencial, que era o que a gente já tinha visto antes. Pelo fato da aceleração apontar para o centro do círculo,
Essa aceleração leva um nome, se chama aceleração centrípeta. Centrípeto é aquele que busca o centro, ou seja, é um vetor que aponta para o centro da trajetória circular. No próximo vídeo, a gente vai ver, então, quanto vale esse vetor aceleração em termos da velocidade e vamos saber o que é período de um movimento circular, tá? Que a gente vai calcular a partir de considerações físicas.